Saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes. Seja bem-vindo ao canal Espada Triunfante. Diz a Bíblia no capítulo 1 de Efésios, versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação. É isso que devemos buscar, né? A sabedoria e a revelação de Deus através das Escrituras, através da sua palavra, ok? Bem, queridos, eu vou mostrar para vocês aí um vídeo em que os senhores vão ficar assim perplexos. Vamos lá então, vamos ao vídeo? Tira a fé e leva a pessoa para o ateísmo. Pouco a pouco. O demônio é esperto, ele vai tirando algumas coisas. Primeiro ele tira a fé na igreja de Jesus Cristo. Primeiro a fé na igreja. A fé nos sacramentos, de verdade, não esses aí que eles têm. A fé nos sacramentos vai tirando esta fé nos 7 sacramentos, na Santa Igreja, tudo mais. E aí, com o tempo, ele vai trabalhando e vai tirando o resto. É assim que acontece. Os países que hoje, né, que outrora, na verdade, eram protestantes, hoje são países que estão bem adiantados no ateísmo e na infidelidade. São a ponta de lança do ateísmo, estes países que abraçaram outrora o protestantismo. É assim que funciona então. E às vezes o demônio é esperto, ele não pega o pai, mas vai pegar o filho. Ou vai pegar o neto. Estando aí nesse protestantismo, já não se observa mais aquelas orações que a igreja sempre manda rezar, o jejum da quaresma já não tem mais, já não tem abstinência na sexta-feira, já não tem oração antes das refeições. Não tem. E assim vai se esquecendo, vai se apagando e vai se descrendo. A Bíblia todo mundo interpreta como entende, e assim um entende de um jeito, o outro entende de outro, e assim lá se forma um fanático, um doido que todo mundo vê e tem repugnância, que é um doido da Bíblia ali, que vem gritando tudo que é lado. E de outro lado tem um outro que lê a Bíblia de uma maneira tal que parece que é um ateu que está lendo, lê tudo como se fosse uma coisa que que o autor, né, o autor humano disse isso, aquele lá disse aquilo porque ele não tinha dormido muito bem, estava com um pouco de raiva, aquele outro lá teve um problema tal, e tudo mais, aquele lá era rei, aquele outro lá era contra o sistema político e tal, e lê assim como um ateu, e aí cai-se no quê? Na indiferença. E assim o protestantismo ele gera o fanático, ele gera o indiferente, e a pessoa que tem um pouco de juízo ali vê, mas isso aqui é um bando de louco, eu não vou, isso aí não deve ser coisa de Deus, não. E aí fica ateu. E é assim que funciona a questão do protestantismo, é uma descrença. E nós que amamos o Sagrado Coração de Jesus, o Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora, devemos muito nos preocupar que os nossos bairros aí estão se enchendo dessas seitas protestantes. Não só, até as nossas famílias estão sendo profanadas com essa peste do protestantismo. O pessoal pensa em vacina, com esse negócio agora de coronavírus, tem que tomar vacina. Todo mundo tem que tomar vacina, até as crianças, nasceu tem que tomar vacina. Tem que tomar vacina, tem que tomar uma vacina, depois tem que tomar outra vacina, depois quem sabe vai ter que tomar continuamente vacinas, e assim. Porque nós temos que prevenir dessa peste. Mas do protestantismo ninguém cuida. A coisa vai crescendo, vai se proliferando e vai estragando, vai dividindo. E pior, vai afastando da fé de Jesus Cristo. Porque nós sabemos, nosso Senhor Jesus Cristo não fundou nenhuma igreja protestante. Nenhuma. Todas elas foram fundadas por homens rebeldes, orgulhosos, licenciosos. Todas. Todas pessoas problemáticas. Nenhuma pessoa normal. As pessoas normais sempre foram católicas. Bem, você pode ver aí então o vídeo do senhor Diego Rafael Moreira, que se identifica como católico, né? Católico. Bem, e ele parece que é o precursor do canal Controvérsia Católica, ok? Bem, ele, assim como eu, tem o direito democrático nesse país de falarmos o que quisermos, evidentemente, dentro das leis, né? Se uma pessoa
Se uma pessoa ofender a outra, evidentemente que ela deve ser punida judicialmente. Mas não é o caso do meu canal, né? Meu canal procura trazer não ataques ad hominem, mas dentro da questão bíblica, né? Então, esses canais católicos que tem por aí, como tantos outros, eles procuram dizer que a fé protestante, né, e até mesmo os evangélicos não fazem parte da verdadeira igreja, no caso a tradição católica. Entretanto, quando nós vamos vasculhar as escrituras sagradas, que é o que de fato importa, não as tradições humanas, não importa o que diz a minha igreja, o que diz a minha pessoa, mas importa vermos o que as escrituras têm a dizer sobre os assuntos teológicos, né, e sobre o mundo que vivemos. Marcos capítulo 7, versículo 5, né, nós vemos aqui uma passagem que você pode acompanhar na sua Bíblia católica. Marcos capítulo 7, versículo 5 a seguir, vemos uma passagem que os fariseus estão tentando mostrar a tradição para Jesus. Então vemos em Marcos capítulo 7, verso 5, depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Jesus, porém, respondeu e disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, né? Como, por exemplo, lavar dos barros e dos copos, lavar os jarros e dos copos, fazei muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Então, Jesus dá uma lição para os fariseus aqui, em Marcos capítulo 7, versículos 5 ao 13, de que as tradições, muitas das tradições, invalidam a palavra de Deus. Ok? Então, quando nós recorremos às Escrituras, né, em 2 Timóteo, por exemplo, está escrito aqui um mandamento, né, que todo cristão deveria seguir. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra de Deus, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Ou seja, toda a Escritura era inspirada para repreender, para corrigir e instruir em justiça. Está aqui a maior de todas as tradições. A volta, o retorno à palavra de Deus. E não devemos nos substanciar em tradições de homens. Que homens, se você for observar a Igreja Católica, ela trouxe inúmeras tradições que são conflitantes com as Escrituras, ok? Então eu vou citar algumas aqui, não dá para citar todas, mas veja bem as tradições que foram incorporadas, invalidando a palavra de Deus. Então você tem aí, no ano de 197 depois de Cristo, o movimento herético comandado por um bispo de Roma contra a divindade de Jesus Cristo, e a Igreja Católica também lutou muito contra as heresias, certo? Mas foram introduzidos mandamentos e tradições que não estão nas Escrituras. Você tem aí, por exemplo, no ano 270 da era cristã, o conhecido Santo Antônio, que introduziu uma vida em um mosteiro no Egito, e a partir daí a vida monástica passou a ser praticada em forma de piedade.
Jesus nunca ensinou isso, de ter uma vida monástica, de você ficar isolado da humanidade, para que você possa ter uma vida piedosa. Mas Santo Antônio começou no ano 270 essa tradição, tá, de isolamento de monges para buscar aí a santidade de Deus. A Bíblia diz que nós estamos no mundo e, embora estejamos aqui, não pertencemos a ele, mas não ensinou que tem que ter aí mosteiros, né? Depois você tem no ano 370 algumas tradições sendo incorporadas, como por exemplo Basílio de Cesareia e Gregório de Nazianzo introduzem o culto aos santos no ano 370. Introduzem também o incensário, certo? No ano 400 da era cristã, nós temos aí introduzidas novas práticas como a oração pelos mortos e o sinal da cruz. No ano 431 começa a surgir Maria no cenário católico romano. A Virgem Maria é proclamada oficialmente a Mãe de Deus no ano 431. Aí você tem muitas incorporações. No ano 593 você tem o Purgatório, que começa a ser ensinado como uma perspectiva da Igreja. Você tem, no ano 609 da era cristã, você tem o papado sendo introduzido, né? Oficialmente a hierarquia católica do papado. No ano 758, confissão de pecados aos padres. É muita coisa, tá, pessoal? Eu só vou passar por cima aqui, não todas as heresias que foram acrescentadas à Igreja Católica, mas algumas, tá? Por exemplo, no ano 1095, o Papa estabelece as indulgências plenárias, quando o fiel, através de pagamento de uma quantia estabelecida pelo clero, teria o perdão dos seus pecados por um período predeterminado. Imagina quantas pessoas morreram nessas condições de acreditar em salvação por obras, tá? Aí você tem no ano 1100 a prática de culto dos anjos, tá? Você tem aí também no ano 1186 a Igreja ela trouxe para a história, né, da Igreja, praticaram então a Santa Inquisição, tá? Que trouxe inúmeros males ao povo de Deus. Milhares, né, centenas foram mortos, e o responsável desse grande equívoco foi realizado no Concílio de Verona, realizado na Itália, tá? Então você tem aí no ano 1215 a transubstanciação, o dogma da transubstanciação. 1220 surge a adoração da hóstia, 6 anos depois a prática de uma elevada liturgia. Bem, olha, é muita coisa. Você tem aí as tradições sendo reiteradas no Concílio de Trento e que confirma a doutrina do purgatório, né? E por aí você vai indo, tá, pessoal? Tem aí no ano de 1864 o concílio realizado pelo Vaticano traz a declaração da autoridade papal de que o Papa é infalível. Bem, como já deu para ver, muitas tradições da Igreja Romana foram acrescentadas, né, na Palavra de Deus, porque se você for consultar a Palavra de Deus, não existe essas tradições dentro da Palavra de Deus, mas eles dizem que a tradição tem o mesmo peso da Igreja, da Palavra de Deus. Então, é isso que aconteceu. Então, o Diego Rafael Moreira, né, tem o direito de fazer o seu vídeo e chamar os protestantes de pestes, né, endemoniados, pessoas que têm o demônio no couro e tal, mas isso é algo particular dele. Isso não representa a veracidade dos fatos quando nós vamos verificar, por exemplo, essa declaração que ele faz aí que o único caminho é a Igreja Católica. Vamos dar uma olhada aí o que ele diz? E a esta omissão. Aqueles que já estão, graças a Deus, permaneceram entre os católicos, são ensinados qualquer coisa. São ensinados a plantar árvore. São ensinados a lutar pela causa social. E não são ensinados a doutrina do catecismo. Assim, também, para aqueles outros ali errantes, aquele rebanho errante que está nas seitas, por acaso se diz para eles que eles têm que se converter, se querem se salvar, que têm que pertencer à Igreja de Jesus Cristo? Acaso é dito isto para eles? Não, de jeito nenhum.
Se tira foto ao lado de uma estátua de Lutero, para eles entenderem que está tudo bem, pode continuar aí mesmo, não tem problema. E assim vai aumentando o número destes infelizes que se tornam protestantes. E aí, uma vez que a pessoa se torna protestante, é muito difícil, por todo o contexto em que ela entra, por por tudo o que aprende ali, pelos laços que aprendem, pelas amizades, enfim, por uma gama enorme de coisas. É muito difícil essa pessoa voltar para a verdadeira religião. E isso é triste, porque são males que poderiam ser evitados. Na verdade, quantas conquistas poderia ter a nossa fé católica? Quantos triunfos a religião poderia ter nesta época de internet, se não fosse esta apostasia silenciosa destes padres e destes bispos que não vestem a camisa, que querem os títulos, mas não querem o ônus, não querem os compromissos, os deveres. É isso que acontece. Querem ter o nome de católicos, mas não querem ser católicos. Querem dizer, eu acredito em Jesus Cristo e na sua Santa Igreja, mas não lutam por isso e não sofrem as perseguições inerentes a... Então você percebeu aí as declarações de Diego Rafael Moreira, né, do canal Controvérsia Católica. Nós vemos aí ele dizendo e afirmando que a salvação é através somente da Igreja Católica Apostólica Romana, ok? O catolicismo, ele ensina que a salvação só é conseguida através da única arca de Noé que existe, que é a Igreja Católica Romana, certo? Então você tem aí o Concílio Vaticano II, tá? Em seu decreto sobre o ecumenismo, esse concílio ele explica o seguinte: pois somente através da Igreja Católica de Cristo, auxílio geral da salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Então nós temos aqui a fonte oficial da doutrina católica, certo? Que é o seu catecismo, né? Então ele afirma que realmente não existe salvação, que a salvação não pode ser obtida em hipótese nenhuma, certo? Exceto através da Igreja Católica, tá bom? Bem, você pode estar se perguntando, a Igreja Católica não acredita mais nisso? Então você está falando algo ultrapassado. Bem, mas quando nós vamos verificar os últimos catecismos, tá? Não é isso que nós encontramos, tá? A salvação vem, segundo a palavra de Deus, vem através de Cristo, que é o cabeça da igreja, tá bom? Agora, dizer através da tradição que a salvação vem pela Igreja Católica é distorcer totalmente a salvação bíblica, né? Você mistura tradição com a Bíblia. Então, a gente tem que entender que não podem salvar-se aqueles que não reconhecem a Igreja Católica e praticam os seus rituais, certo? Os protestantes, por exemplo, para o Diego Rafael Moreira, estão todos perdidos, condenados, né? São uma seita maldita, como ele disse, né? Uma seita, é uma erva daninha, é algo que precisa ser vacinado. Bem, imagina que nós estamos no século XXI e ele pensa dessa forma. Imagina antes do século XVI, no período lá medieval, né? Embora que o século XVI estava inserido no período medieval, nós vemos aí nos séculos o que deve ter acontecido fora os registros que nós temos da Igreja Católica, concernente a atrocidades que a Igreja Católica praticou, ok? Evidentemente que nós devemos entender que existem bons livros católicos, tá? Por exemplo, eu leio, Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo, tá? Mas é um livro devocional, tá? É um livro que fala sobre piedade, é um livro que você pode extrair coisas boas daqui, tá bom?
Eu também tenho aqui Porque os Monges Vivem Mais, livro católico. Tá? Tenho aqui A Maçonaria e os Jesuítas. Né? Aqui, ó. Um livro católico. Os Leigos nas Origens da Igreja, livro católico. E tenho também aqui livros de apologética católica, né? Como As Verdades que Nunca Te Contaram sobre a Igreja Católica. Tenho aqui, leio, né? Embora que eles não conseguem convencer pelas escrituras, mas eu leio, tá? Quando eles fazem a sua apologética. Temos livros antigos sendo reeditados, como por exemplo, Heresia Protestante. Tá aqui, ó. Certo? E temos aqui também um livro do pastor Júlio Maria de Lombardi. Objeções e erros dos protestantes. Eu leio. Eu acho que nós temos que ler de tudo, ter a mente aberta. Agora, ao ler esses livros não quer dizer necessariamente que eu seja ecumênico. Tá? São realidades bem diferentes. Eu até leio livros católicos, né? Mas não sou ecumênico. Aquilo que a gente consegue aproveitar desses livros, a gente evidentemente que vai ler. Ninguém aqui é um fundamentalista radical a ponto de pegar todos os livros católicos, né, e jogar numa lata de lixo. Evidentemente que pela mentalidade que é apresentada pelo senhor Diego Rafael de Moreira, provavelmente ele deve pensar muito diferente. E se ele vivesse nos séculos passados, ele talvez já mandaria muitos para a fogueira, né? Ele talvez seria um dos primeiros a mandar Savonarola para a fogueira, né? Pelo ódio mortal, né? Mas isso na verdade é a mentalidade católica, tá, pessoal? Todo esse ecumenismo aí que é apresentado por eles, a gente sabe que no fundo, sem a Igreja Católica, vocês não estão salvos, né? Conforme a mentalidade dos seus catecismos, dos seus documentos, tá bom? Então, sabendo que a Igreja Católica, né, eles dizem, foi fundada por próprio Jesus Cristo, então você tem que estar filiado a ela para poder ser salvo. O que não ficou muito claro e que a gente tem que observar é que as suas declarações são extremamente perigosas, né? E faz do catolicismo uma falsa religião. Sim, tá? Não estou querendo ofender você que é católico exclusivamente, mas os seus documentos, os documentos católicos e as suas tradições afastam a pessoa do simples evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Então, outro documento católico diz: é na igreja que está depositada a plenitude dos meios da salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus, né? Então, outro documento católico diz, no catecismo católico, né, nós temos escrito o seguinte: é nela, na igreja, que está depositada a plenitude dos meios da salvação. É nela que adquirimos a santidade pela graça de Deus. Outra passagem do catecismo diz: nela, na igreja católica, subsiste a plenitude do corpo de Cristo unido à sua cabeça. Isso implica em que ela recebe dele a plenitude dos meios da salvação. Ao checar a palavra de Deus sobre esse assunto, dois fatos vêm à tona. Tá? Primeiro, a Bíblia ela jamais indica que alguém deve entrar numa igreja para obter a salvação. Okay? E o segundo ponto é que a salvação é um dom gratuito de Deus. Tá bom? Então, não é algo de uma instituição religiosa. Não pertence a uma instituição a salvação. Ok? Então, a Bíblia diz em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhum outro nome ou grupo pode oferecer salvação exceto Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus em Atos capítulo 4, versículo 12, e não há salvação em nenhum outro,
exceto Jesus Cristo, né? Porque nenhum nome foi dado debaixo dos céus, né? E não existe um outro nome dado aos homens, pelo qual ele possa ser salvo, né? Entendeu? Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço total e completo, tá? Pelos pecados de toda a humanidade e tornou possível a qualquer um ir diretamente a ele para ser salvo. O próprio Jesus, ele anunciou em João 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. A Bíblia diz também em João 5:24, diz a palavra de Deus, né? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, você pega João 6:47, que você pode conferir na sua Bíblia católica, também está escrito o seguinte: quem crê em mim tem a vida eterna. Não está dizendo que terá a vida eterna. Tem no presente a vida eterna. Então você pode ver outros versículos também, como João 6:40, tá? E você vai perceber essa grande verdade. João 20:31, nós descobrimos pelas Escrituras, né, o seguinte, que os evangelhos foram escritos, né, para que creais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo tenhais a vida eterna. É isso que está escrito, por exemplo, em João 20, versículo 31. Então, Jesus jamais exige a mediação de uma igreja para prover salvação. Entende? Este dom gratuito está à disposição de qualquer um que nele crer. Atos 10:43 diz a palavra de Deus, e é bem explícito, né, dizendo o seguinte: dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Para ter remissão dos pecados não é através de um santo, de um ídolo, da igreja, seja ela protestante ou católica, é através unicamente de Jesus Cristo, para ter remissão dos pecados. De acordo então com a Bíblia, a redenção está em Cristo, não numa igreja, certo? Essa verdade está em Romanos 3, versículo 24. Então Cristo sozinho pôde oferecer o dom da vida eterna, porque ele voluntariamente derramou o seu sangue por nós. E conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 7, nós vemos escrito que do qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Tá? Efésios 1, verso 7. Então, mais uma vez, a única exigência para a salvação é a fé em Jesus Cristo. Romanos 1:16 é bem claro: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muitas partes das Escrituras repetem este tema, porque Deus nos destinou à ira. O homem, ele está debaixo da ira de Deus, mas alcançou a salvação através de Jesus Cristo, conforme 1 Tessalonicenses 5, versículo 9. Ok? Então, são verdades escriturísticas e não são tradições de homens. Igreja nenhuma salva. Quem salva é Jesus Cristo. Tenha isso em mente. Por isso que em João 3, versículo 17, você pode encontrar na sua Bíblia escrito o seguinte: portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Tá?
João 3, versículo 17. Então, se a salvação fosse possível somente através da Igreja Católica, teria Deus intencionalmente nos conduzido ao erro através da sua palavra, né? Sabendo que a nossa salvação poderia estar em perigo? O que você acha? Evidentemente que não, né? Teria Pedro abertamente declarado as seguintes palavras em Atos capítulo 15, versículo 11, né, que está escrito: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, quem salva? A pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, concluindo, a palavra de Deus declara que a salvação é obtida através da fé no sangue derramado por Jesus Cristo, enquanto que o catecismo mantém que a salvação só é possível através da Igreja Católica Apostólica Romana. Vocês terão que decidir, né, agora em quem deve acreditar, nas tradições dos homens ou na palavra de Deus. Ok? Você não pode dizer, eu acredito em ambos, na tradição e na palavra de Deus. Olha, um deles está errado. Ou a Bíblia está errada, ou a tradição dos homens está errada. Por isso que lá em 1 João, perto de Apocalipse, 1 João 4:9 está escrito: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, né? Que Deus, enviando o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivêssemos no meio dele e por meio dele, tá? Então, lembre-se que algum dia você vai ter que estar diante de Deus e explicar a Ele porque você tomou a decisão que tomou. Você quer correr o risco de rejeitar a palavra de Deus e seguir tradições de homens? A Bíblia diz em Marcos 7, versículo 8, diz a palavra de Deus o seguinte: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição de homens? No próximo vídeo, então, seguiremos explicando um pouco sobre os erros da Igreja Católica Romana, ok? Fique na paz e até o próximo vídeo. Amém.